professora, a professora pergunte alguma coisa, caso a professora pergunte alguma coisa, eu não respondo. Eu botei Tá falhando a tua ligação aqui, teu som, querida. Peraí, deixa eu tentar aumentar aqui o meu, que talvez seja o meu. Peraí que eu não consegui te ouvir. Não, o meu tá em 100%. Fala de novo, por favor. É que a minha internet tá horrível, entendeu? Então, caso saia, é por conta da internet, tá? Mas eu Tá. falei, se a professora perguntar alguma coisa e eu não responder, é que eu tô secando a louça, aí depois que eu vou colocar o fone. Tá ótimo. Vamos fazer o seguinte, Dani, vamos esperar uns 5 minutinhos para ver se vai chegar mais alguém. Isso, pode ser. Então tá. Então daqui a 5 minutinhos eu te chamo. Então vamos lá. Acho que é isso. Gente, essa semana, a atividade de vocês, né, que seria essa primeira semana, seria para a gente conversar do conteúdo novo. O conteúdo novo ele entra amanhã, né? Mas eu já vou antecipando para vocês de qualquer forma. Também já vou pedindo desculpa de antemão, que eu tô quase sem voz, tô com uma sinusite, então tá bem complicado, tá? Vocês vão perceber. Também não tô ouvindo direito, tá uma coisa. Então, assim, ó, deixa eu abrir aqui a atividade de vocês. Ela
ela começa de novo falando, né, sobre vanguardas, como eu já tinha adiantado para vocês quando a gente começou o, o bimestre, né, a nova apostila, de que esse conteúdo vai predominar, né, até o quase final do bimestre, ele que vai nos levar. A gente já começou no bimestre passado e assim segue o baile, tá? Então ele faz de novo. Ali eu pedi para vocês começarem, já, aliás, vou pedir, né, a partir de amanhã, continuarem a leitura da página 8 até a página 12. Aí depois a gente faz algumas reflexões, e aí vamos da 13 a 16, tá? Mas da página 8 até a página 12, ele faz uma retomada. Quem tiver a apostila e já puder ir abrindo para ir acompanhando junto comigo, é bom, porque vocês já vão anotando, né? A página 8 a 12, ele fala, então, continua falando sobre a Semana de Arte Moderna, sobre as influências da, da arte moderna brasileira, das consequências ali da Semana de 22, né? Tudo aquilo que a gente já vinha conversando, ele volta a tratar, né? Ih, minha internet. Tem, Guilherme, tu tem que baixar o som, tem que baixar o teu microfone. Que eu consigo, pronto. E aí, então, deixa eu abrir ali. Ele volta a falar, então, sobre a semana de... Ó, o pessoal chegando. De arte moderna, né? Então, volta a falar, aliás, sobre as influências. E ele faz um comparativo na página 8 que eu coloquei no vídeo, vocês vão assistir, ainda importante, porque ele faz ali, eu já tinha falado que não tem a divisão de vanguardas como existia na Europa, mas que cada artista vai se aproximando aí de um movimento, né? E aí tem, se a gente for pesquisar, tem quem diga, artista Tarsila do Amaral é mais perto do cubismo, tudo isso a gente já conversou nas últimas aulas. Mas ali na LDI de vocês, ele faz esse comparativo bem explícito na página 8, quando ele traz a Anita Malfatti e faz um comparativo com uma obra de Henri Matisse. Ali as duas, elas têm uma uma estética bem parecida, que são aquela questão, o Henri Matisse ele era do fauvismo, então ele tem aquela questão de usar as cores cruas ali, sem as nuances, né? E aí faz essa evolução. Tem aí textos que trazem a Anita Malfatti próxima do expressionismo, mas eu também já tinha falado para vocês que ela se aproximava do fauvismo, e aí agora a LDI traz isso bem contundente para vocês. Prof, desculpa o atraso, a internet está bem ruinzinha. Eu sei, inclusive a gente atrasou também a nossa aula 5 minutos, porque o pessoal estava se embromando para entrar, enfim, né? Segunda-feira, tudo certo. Tá? Então é isso. E aí, seguindo adiante, depois ele fala sobre o expressionismo, né? The Much. Depois ele fala sobre o surrealismo, que a gente já estudou cada um deles no bimestre anterior, né? Só está refletindo novamente. E aí ele entra ali na página 10 com o modernismo, já falando um pouquinho da Tarsila do Amaral, do quadro Abapuru, que nós conversamos já na semana retrasada, né? Inclusive tem ali nos exercícios de vocês, eu coloquei o Abapuru. O movimento antropofágico que eu falei para vocês, que esse quadro foi pintado da Tarsila para o marido dela, Oswaldo de Andrade, e ele então deu início a uma nova fase no modernismo, que é o movimento antropofágico, que ele fazia um mix, né? Ele trazia tudo o que estava acontecendo no cenário mundial, ele recebia isso
e recebia as influências e transformava a arte brasileira, né? Então ele era um movimento que apoiava a influência com a criação brasileira. Lembra que eu falei para vocês, tem no vídeo até da aula passada, os movimentos verde amarelistas, que eles iam contra isso, que eles achavam que não podia ter nenhuma referência, né? Enfim, então a LDI de vocês traz isso novamente, e aí ele entra na questão dos nacionalistas, tá? Eu vou ler para vocês o trecho ali da página 11, que ele diz assim, ó: os artistas modernos nacionalistas voltaram seu olhar para o Brasil, matizado pelas cores dos trópicos, que guarda em si muitos brases, com casas de arquitetura colonial feiras abarrotadas de frutas tropicais, com pequenas aldeias e fazendo café com favelas, com trabalho, operários e progresso tecnológico nas grandes cidades. Enfim, um país enriquecido pela identidade e pela cultura afrodescendente e indígena, né? E aí, então, ele está falando sobre a inspiração desses artistas nesse momento para pintar, como que eles viam o Brasil, como que eles viam o movimento, a alegria do povo, né? E aí eles falam das feiras, enfim, das questões mais populares de cada região, né? E aí tem um quadro ali de Cavalcante, cinco moças, né? Que mostra isso, mostra a referência de cores, né? Tenta mostrar essa alegria, um pouco do que ele está falando desses brases, né? O que isso é importante já na página, claro, é importante nosso conteúdo, mas já na página 12, ele tem um exercício que eu estou pedindo para vocês para essas 2 semanadas, né? Que eu vou ler também aqui, né? Como que cores ou formas você representaria com que cores, não como, desculpa, gente. Os habitantes de muitos Brases de hoje. Ou seja, aquilo ali, aquele parágrafo que eu acabei de ler para vocês, eles estão falando sobre a visão dos artistas sobre os Brases naquela época. E o Brasil hoje? Como que seria a visão de vocês hoje? Como que a gente poderia mostrar essa brasilidade hoje, essas referências que tem com a nossa cultura atual, né? Com a modernização atual. Então é isso que ele está pedindo, né? Com que roupas você vestiria para o passeio, para onde levaria, desenhe os personagens, criando um cenário de fundo para eles. Utilize também folhas avulsas, se for preciso, tá? Então tem o espaço ali da LDI, mas vocês podem usar o caderno de desenho, que eu acho mais legal, que vocês têm um espaço maior, sempre naquele esquema de margem e colorido, né? Então, ali, ó, vocês podem se inspirar nesses brasas ali, na imagem que eles colocaram como exemplo de Cavalcante ali das moças, mas trazendo as referências de vocês. Então, não deixa de ser uma leitura de vocês do Brasil hoje em dia. Acho que é tranquila essa atividade inicial, todo mundo acho que entende essa parte, né? Não tem dúvidas com relação a isso. E aí, vamos seguir já para a página 13, que é a segunda etapa das nossas atividades, do nosso conteúdo, essas próximas semanas. Suspiro de alívio. Oi? Suspiro de alívio, hein? Ai, pois é, tá. Tu chegou atrasado, eu já tinha avisado os colegas, eu tô com sinusite hoje, então tô com entupida, mas, né, não tô ouvindo direito. Eu tenho renite. Então, eu também, né, a rinite vai pra sinusite, né, foi isso que aconteceu comigo, tem que se cuidar. Muda o clima, né, muda o clima, daí pra gente que tem essas it e tudo, é complicado. Minha voz tá em frangalhos, mas vai dar certo, vai dar certo. Então, vamos ali na página 13. Ele dá um pulo um pouquinho mais para frente, vai ali no período de 40, né?
E aí ele traz assim, ó. Depois de um período de efervescência na arte nacional, ocorrido na década de 20, que foi o que a gente viu até agora, muitos artistas deram prosseguimento ao seu trabalho sem a preocupação de se alinhar rigorosamente a movimentos ou tendências. É o caso, por exemplo, de Alfredo Volpi, que é essa primeira imagem ali da página 13, Cândido Portinari, a segunda imagem, Ismael Neri, Milton da Costa e Flávio de Carvalho. Ele pede para observar as duas imagens e ver que tem um estilo totalmente diferente. Então, assim, a primeira imagem de 1940 de Alfredo Volpi e a segunda 1944. Quando a gente está falando de 4 anos de diferença das duas obras, isso significa que elas estão dentro de um período juntos, né? Então, apesar de ter 4 anos de diferença, não tem muita modificação no cenário da arte. Mas, se a gente olhar as duas imagens, elas são completamente diferentes uma da outra. E é isso que eles estão falando, né? Eles estão falando a sequência, o que aconteceu depois do modernismo, como que os artistas começaram a enfrentar. Eles começaram a ter uma forma muito mais independente, né? Se afastando um pouco daquele estigma das vanguardas europeias, né? Claro que elas foram importantes e vão ser até nossa arte contemporânea, no sentido de que elas mudaram o padrão, vinha um padrão sempre sendo seguido, tanto quanto os temas que poderiam ser pensados, né, para a arte de uma forma geral, estou falando teatro, música, como a questão estética, como que se apresentava, né, esse padrão. E aí, então, muda, né, traz uma liberdade maior para os artistas, e aqui, então, em 1940, a gente está falando de um novo passo, né, em que eles começaram a trabalhar de uma forma mais independente. Então, ali, Volpe, ele trabalha muito a questão dos casarios, né? Então, exemplos de casario, a gente tem bastante no centro de Florianópolis, tem bastante casario tombados, né? Aí em Governador, ali, na verdade, antes de Governador, tem ali aquele museu. Museu. Ah, eu me esqueci o nome do museu agora. Mas ali, aquele museu também, ele é um exemplo de um casario. Isso, a primeira imagem, estou falando ali. Então ele tinha É a Casa dos Açores. Isso, Casa dos Açores é o nome do museu? Casa dos Açorianos. Ah, então, é exatamente. A gente tem bastante isso, né? Bastante da nossa cultura aqui regional da Florianópolis, Grande Florianópolis, açoriana, né? Então a gente tem bastante esses casarios. E ele trabalhava bastante geometria, o que lembra, de uma certa forma, o abstracionismo geométrico, mas uma coisa mais livre, né? Inclusive, quando a gente trabalha festas juninas, talvez vocês já tenham visto, né? Comigo não aconteceu isso, porque a gente não teve ainda na escola, mas em outra escola, de repente, eu já vi alguma coisa, a gente faz painéis em arte sobre o Volpe usando justamente isso, né? Ele fazia bandeirinhas de festa junina nos quadros dele com bastante cores, né? É um trabalho bem vivo, bem alegre, né? E aí, na segunda imagem de 44 de Cândido Portinari, pelo menos o nome, eu acho que todo mundo já ouviu falar dele. Ele é um dos grandes nomes da arte brasileira. Ele tem, inclusive, um painel Guerra e Paz, que ele fica na sede da ONU. Tá? Ele foi contratado, né? Então ele foi reconhecido mundialmente, né? O Cândido Portinari. E ali, na segunda, olha o nome da obra, né? Retirantes é o nome dessa obra. O que ele trazia? Ele é bem diferente a estética uma da outra, né? Ela Ele tem dá menção de imigrantes, né? Oi? Ele dá meio que uma ideia das pessoas serem imigrantes. Isso mesmo, perfeito, é isso mesmo. Então ali ele traz uma coisa mais triste ali, né?
não vou dizer triste, não é bem a palavra certa, mas é uma coisa mais fria, inclusive nas cores, né? Que ele usa, é uma imagem que choca um pouco mais, e aí ele faz isso que a colega falou, ele traz a questão dos imigrantes, a condição dos nordestinos, ou seja, ele faz uma arte mais politizada, que tentava retratar um assunto mais voltado aí para a questão social. Então, ele fazia denúncias sociais, né, com a arte dele, entre essas e outras. E não só ele, depois a gente tem também outros artistas que também trabalhavam a questão dos operários, se eu não me engano, Tarsila do Amaral, mas ele fazia isso de uma forma bem forte, com uma estética bem diferente, tomou uma importância gigantesca, né? Nacional e internacionalmente, mas ali a LDI de você está trazendo para mostrar justamente o tema das obras ali, bem diferentes para o mesmo período, porque 4 anos dentro da arte não é nada, né? Com a estética bem diferente, a forma de apresentação de dois artistas que estavam vivenciando isso dentro do Brasil, ali no período pós-vanguardas, né? Qual foi as consequências que tiveram ali depois disso, tá? Alfredo Volpi, só uma curiosidade, ele viveu a vida inteira dele aqui, ele veio muito pequeno para cá, mas ele é italiano, ele nasceu na Itália, depois ele veio para o Brasil ainda pequeno com a mãe dele e acabou indo, né, para o caminho da arte, tá? Então vamos lá. E aí depois, por fim, a gente começa a entrar na questão da música, né? E aí música, de novo, Heitor Villa-Lobos, que não tem como não falar dele quando a gente fala de música moderna. Ele é, sem sombra de dúvidas, um dos mais importantes nessa questão da música popular. E ele. Eu já falei para vocês, ele participou da Semana de 22, ele trazia ritmos mais nacionais, aliás, ritmos internacionais, mas com músicas mais populares, né? Então, essa é uma marca dele, e foi uma marca que ele deixou. Ele foi importante também nos períodos militares, ele fez um trabalho nas escolas de uma música que se chama Canto Orfeônico, que eram corais com letras nacionalistas, né? Mas eram corais, era uma forma de implantar a música dentro das escolas. Era vamos dizer assim, um projeto, não é um projeto, né? Mas ele acabou tomando no Brasil inteiro esse canto orfeônico, essa forma de expressão. Ela era importada também, é um modelo que já acontecia na Europa, essa forma de cantos em coral, né, em grandes. E aí ele acabou sendo, pela popularidade, né, pela aceitação que foi boa, ele acabou sendo incorporado nas escolas do Brasil inteiro, né? E aí, então, né, não tem tanta referência aqui no modernismo, mas a importância, então, do Vilas-Lobos, por isso que tem essa referência sempre trazendo ele à tona, né? Então, é que ele fala elementos tipicamente brasileiros também estão presentes na música. Outro grande expoente do modernismo nacional é o compositor carioca Heitor Villa-Lobos. Ele fala um pouquinho ali sobre a semana, né, que ele já participou, tem uma foto dele, e aí depois no finalzinho da página 14, ele diz que mesclou gêneros e formas musicais eruditas europeias, que foi aquilo que eu falei para vocês, de misturar, a diferentes tipos de timbre, materiais fortemente ligados à identidade da música brasileira, ou seja, os instrumentos brasileiros, né, criando uma sonoridade própria, também buscou motivações nas cantigas folclóricas e populares, tudo que nós já conversamos. Aí, por fim, ele traz ali, ó, Vilas-Lobos inseriu uma fusão de processo de criação na música brasileira. Isso pode ser constatado em uma de suas composições mais populares, o Trenzinho Caipira, que imita movimentos de locomotiva com instrumentos de orquestra sinfônica.
Gente, então aqui, ó, eu vou colocar para vocês o trenzinho caipira. O som que vai sair é do meu computador. Então, vocês me digam se está dando para ouvir direitinho. Eu já deixei aqui separadinho. Se está dando para ouvir direitinho, para a gente ver como é que é. Eu vou colocar esse link do YouTube na atividade de vocês que vai ser lançada amanhã. Então, se der algum problema, ainda tem isso. Vocês podem pesquisar também, é só colocar no YouTube, bem simples. Mas aí agora eu vou abrir o som aqui para vocês ouvirem, colocar no máximo aqui, vamos ver se vai dar certo. Pronto. Deixa eu tentar fechar aqui. Pronto. Então, essa foi a música, ela é bem calminha, né? Mostra bem essa referência do Vilas Lobos, né? E aí, como eu falei já coloquei ali no chat, eu tinha dito antes, vai estar depois no ON para vocês clicarem no link, poder ouvir. Também, quem tiver o Word, eu vou colocar tem a letra naquele arquivinho do Word que eu mando, que é o mesmo que o pessoal pega na escola, que fica mais fácil para vocês descreverem a atividade. Eu coloquei a letra, eu vou colocar ali a letra dessa música para vocês lerem ela com calma, né? Enfim.
E aí, por fim, ali na LDI de vocês, tem então uma proposta na página 15, que é para vocês falarem sobre essa música. E eu coloquei uma atividade extra pedindo para vocês, inspirados na música, então criar uma imagem que seria para essa atividade última da imagem para a próxima semana, né? Então, não é atividade dessa semana, já é para vocês dividirem o tempo de vocês, aliás, quem fizer tudo junto, não sei. Mas a última atividade é o desenho, então, sobre a música do Trenzinho Caipira. Imaginem que vocês fossem fazer uma capa de um CD para o Trenzinho Caipira, como que vocês iam apresentar aí esse desenho, como que ele ficaria, né? E essa, então, encerra a nossa atividade dessa semanada. Terminamos ali na página 16 da LDI de vocês, chegando já na metade, né? Então, ali na 15 que eu falei, ouça a versão que a gente já ouviu, depois responda o que você acha que essa música tem de brasileira, que aspectos musicais o compositor emprega para produzir esse resultado. Já tem uma imagem no finalzinho, no finalzinho da página 15, tem uma imagem já mostrando ali uma versão do Heitor Vilas-Lobo. E aí na página 16 tem algumas questões que eu não cobrei de vocês ainda nessa atividade, gente, porque eu coloquei uma atividade extra, substituir. Então, as questões ali da página 16, eu não tô cobrando de vocês, tá? A página 16, ela... Ou porque, deixa eu ver aqui. Até agora conhecemos apenas a apresentação da música. Vamos conhecer outros nomes. Ah, enfim, é uma atividade em duplas, né? Então, eu não estou cobrando de vocês duplas e trio, na verdade, né? Essa eu não estou cobrando de vocês, então a gente para. Bem, na verdade, nós paramos no finalzinho da página 15, o nosso conteúdo até aqui, né? Gente, alguma dúvida de tudo que vimos, de tudo que falamos? Professora, rapidinho. Oi, pode falar. Eu queria falar até sobre a atividade passada. Se a Tá, professora recebeu a minha atividade passada, essa é uma das perguntas. E tá, outra, vamos. eu queria pedir desculpa pelo desenho horrível, porque eu sou uma negação para desenhar. Então, o desenho realmente eu confesso que ficou muito ruim nesse. Eu fiz sobre o Vicente Monteiro, se eu não me engano, é esse o nome dele. Eu fiz sobre ele, falei um pouquinho da história dele. Quando eu comecei Uhum, a pesquisar um pouquinho da história dele, falava dos pais deles e tudo mais, e de uma irmã. Só que a irmã, quando eu pesquisei, aparecia dois nomes diferentes. Tipo, um era o nome dela e o outro. Aí eu não sabia em qual confiar. Mas eu fui uhum, pesquisar em outros sites, eu vi um nome que já tinha aparecido várias vezes. Então eu coloquei aquele. E a obra sim. que eu me inspirei foi uma que é o Veado Corsa, alguma coisa assim. Não sei, eu Uhum. me inspirei nessa. E aí eu fiz duas pessoas, como se estivesse vendo, tipo, o pôr do sol, assim. Ah, não sei explicar, sei que ficou muito ruim mesmo. Não, não fica ruim, fica. Tu é nono um ou nono 2? Eu sou do nono 1. Nono 1. Não fica feio. Todo trabalho que vocês fazem ele com capricho, ou seja, tentam fazer ele com serenidade, fica bom. Dependente da aptidão técnica do desenho. O importante é cuidar, fazer sempre coloridinho, a margem, né? Se preocupar em entregar um trabalho bacana, né? Agora, o resultado final, eu tenho. Ó, Daniele Corrêa, certinho, tá recebido o teu trabalhinho. Deixa eu baixar aqui, vou aproveitar para dar uma olhadinha, então. E como são muitos, eu acabo não lembrando. O exercício tá tudo ok. Já tinha colocado ok ali
para você. E o desenho. Olha. Ah, meu Deus, eu acho que eu cliquei na atividade errada. Deixa eu ver. Achei que tinha dado justo com o desenho. Ah, não, é porque eu. Tá, achei, pronto. Ah, meu Deus. Não, não tá com ok, não. Os trabalhos de vocês estavam numa abinha aqui que eu não tinha visto. Daniele. Agora eu achei. Vicente do Rego Monteiro. Veado e Corsa. Muito bem. Não, eu não estou conseguindo abrir os teus arquivos agora, mas eles estão ali com ok já para atividade entregue. Ele estava. Agora está abrindo tudo ao mesmo tempo. Pronto. É a internet. Ai, que lindo. Ficou legal, ficou bem legal. Eu fiquei a tarde inteira pra fazer esse desenho, pra você ter uma noção. Aí eu fazia, aí eu apagava. Não, assim não tá bom, vou fazer outra coisa. Não, tá bom. Gente, eu fiquei a tarde toda e ainda não fiz o que eu queria. Mas assim, ó, os exercícios todos ok. É mais difícil, né, desenhar eles de costa, que é de frente. Tem que ter a preocupação, né? Sim, é muito difícil, meu Deus. Tem uma dificuldade maior para desenhar eles de costa, realmente. Uhum. Tá tudo certo, Denise. Abriram tudo aqui agora de uma vez só, mas tá tudo certo. Os exercícios já coloquei ali o teu ok. E os outros eu tô vendo também tá atrasado, né? Por causa disso, a gente tava numa abinha ali que eu não sabia. Tinha que mudar para volume 2 e eu não tinha feito isso. Erro meu. Gente, falta 5 minutinhos. Vou aproveitar aqui para fazer a chamada, aquele momento, todo mundo sorrindo para a câmera. Vou fazer um print aqui de quem é que está na nossa sala. Chamada, dia 15/6. Metade de junho já. Turmas do 9º ano. 7 alunos. Tudo bem. Gente, mais alguém está com alguma dúvida? Já aviso todas as turmas que vai acontecer isso ali com vocês, do nono 1 quanto do nono 2. Tem uns que eu não aceitei ali atividade ainda, por tolice, que eu estava no lugar errado. Ó, mas João Vitor, recebido. Raíssa, não sei se está na sala, está recebido também. Aí depois eu corrijo com calma.
Ô, professora, uma pergunta. Pode falar. Na verdade, nem uma pergunta. Acho que é. Assim, quando a gente estava nas aulas presenciais ainda, a professora passou uma atividade que era para fazer, formular um símbolo que representasse Sim. alguma coisa pra gente, lembra? Uhum. E acabou que eu não tinha conseguido entregar pra professora e a gente entrou em quarentena. E eu fiz Sim. atividade. Eu não sei se a professora quer que eu mande foto dela também, dessa atividade que eu fiz, ou quer que deixe para entregar quando a gente voltar, não sei. Eu O acho que que eu é fiz melhor, é aquela porque atividade. assim, até eu recebi algumas atividades de alguns colegas, de atividades que tinham ficado pendentes ali quando a gente entrou, porque foi de supetão, né? Mas assim, ó, no nosso conselho de classe, nosso fechamento do primeiro bimestre, eu acabei levando em consideração que eu tinha ali já anotado, que a gente fez ainda uma atividade anterior a essa, que é aquela das apresentações lá da historinha, enfim, e aí eu meio que juntei ali com as participações de vocês, que eu tinha os OKs, que vocês estavam fazendo as atividades em sala de aula, mesmo quem não tinha me entregue ainda, né? E aí eu levei em consideração tudo isso para colocar uma nota para vocês. Vocês ainda acho que não têm acesso à nota, acho que só vai ter, vocês só terão acesso, acredito eu, quando retomar, né? Mas eu levei em consideração tudo isso, mas eu acho que eu acho que é uma boa ideia tu deixar guardadinho e apresentar para o professor, que não vai ser eu, certo, né? Mas apresentar para o professor na retomada, dizer essa aqui foi a última atividade que a gente fez, enfim, né? Mas se tu quiseres me mandar também, Dani, daí tu só tens que mandar pela mensagem. Pode mandar pela mensagem que eu coloco ali, mas de qualquer forma eu levei em consideração quem eu tinha aqueles OKs que estavam fazendo atividades em sala de aula, né? Eu fiz dessa forma. Para não Não, prejudicar, tá bom, então qualquer coisa eu mando. Mas por que talvez não será a professora? porque eu tô quase ganhando neném. Ah, esqueci! Verdade, verdade. Ô, professora, a gente não vai ter boletim? Tipo, pelo beta? Não vai ter Eu não as sei, notas? tá um mistério ainda, a gente está tentando. É porque cada semana tem uma resolução nova do Conselho Estadual de Educação e tem que ser essas atividades em quarentena, né? Elas têm que ser iguais para todas as escolas, né? E aí ainda está indefinido isso. O que eu posso dizer, não sei realmente como é que vai ser no município. Eu acho que no município a gente vai ter uma forma de mostrar avaliação, enfim. Só não sei se vai ser no retorno, porque no estado, nas escolas estaduais, está sendo dessa forma. A gente está aguardando as notas e no retorno vão ser apresentadas. Não sei se com vocês no município vai ser da mesma forma. A gente tem que viver cada dia para ver o que vai acontecendo. Mas claro que é importante vocês fazerem todas as atividades, porque nos nossos registros está tudo guardadinho, né? Eu tenho uma folhinha guardadinha ali atrás, não vou pegar. Mas tem uma folhinha ali com tudo, todo mundo que está participando, né? Quem dá, inclusive, das nossas aulas online, eu estou sempre fazendo a chamadinha, quem está entregando as atividades, está tudo sendo anotadinho para no retorno a gente ter esses registros, né? Agora, como que vai ser, a gente tem que ter paciência, porque a gente também não sabe. É novo, né? Sim, e acredito eu que, tipo, vai ter recuperação, eu acho que vai Vai, ter reprovação, e tem vai. gente que tá relaxando, que eu tô conversando, tem gente que tá, não vou fazer porque não vai ter reprovação. Vai ter reprovação sim, né? Vai ter quem passou, quem não passou. Aí, Sim, mas eu acho que, tipo, aí vai ser assim, quem fez atividades online, não precisa ter tirado notas tão altas, mas participou, viu que estava fazendo vai. atividade, eu acho que passa. Perfeito, Agora, é isso mesmo. aquelas que não participaram, acho que a minha mãe já falou que final do ano ela quer ver, porque tem muita gente que não faz nada o ano todo e chega lá no final, o ponto abaixo e consegue passar. A minha É, mãe não gosta disso. Aí ela falou que não. vai ver se caso, tipo, ela vê que a Se gente, engana, tipo, se se... engana quem pensa que não vai acontecer isso, porque, inclusive, quem não está participando de nenhuma forma, está indo para uma listagem agora, uma listagem especial que estão cobrando de todos os professores em todas as redes estadual e municipal
de quem não está inserido em nenhuma das formas. Então, quem ficou inerte vai levar um puxão de orelha aí. Professora, gente, oi. O professor de ciências comentou também que esse ano não foi um ano perdido. Foi um ano como os outros. Seria perdido se é perdido para quem não está fazendo nada em casa. Exatamente, claro. E se as aulas voltarem na previsão que estão querendo que volte, a gente já vai voltar no terceiro bimestre, então já vai ser no mesmo mês do terceiro bimestre, vai continuar de boa. Exatamente. Vai ter só uma forma diferenciada de retorno, né? Eu tô falando, não digo de distanciamento, nada disso, que eu não sei como é que vai ser, mas de conteúdo, com certeza. A gente vai fazer como é que diz? Um regramento, né? Para ter que retomar um pouco de todos os conteúdos que ficaram, que vocês viram na online, mas para ninguém, né? Enfim, para a gente ter esses exercícios que às vezes a gente não consegue fazer porque eles têm que ser presenciais, mas claro que não vai ser perdido. Tudo que a gente fez até agora vai ser validado, tanto que está sendo anotado, né? Está tudo sendo registrado, né? Vocês podem ficar tranquilos com relação a isso. Gente, então vou ter que me despedir de vocês, porque vai começar já a minha aulinha com a próxima turma. Um beijo para vocês. Até segunda que vem. Tchau. Professora, tá aí ainda não? Tô, pode falar. E se caso a gente não se fale depois e a professora ganhar, parabéns, tá? Obrigada, querida. Tchau. Beijo, tchau.